E aí, pessoal, tudo bem? Professor Micael aqui com vocês, trazendo mais um problema de matemática e, nesse caso, um problema da FUVEST, mas que aborda algo tão recorrente em provas, que podemos dizer que esse problema serve de revisão para qualquer prova que você venha fazer, seja da FUVEST, Unicamp, Enem, ou seja, um problema clássico dos clássicos. E vamos ao enunciado e depois discutimos um pouco sobre ele. A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo de R$ 10, 200 deles são vendidos por dia e que para cada redução de R$ 1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Então, a terminologia que devemos destacar aqui nessa questão é essa aqui, para identificar a natureza do problema. Então, a máxima arrecadação, então problemas que envolvem maximização ou minimização são chamados de problemas de otimização. Procuramos nas questões o chamado ponto de ótimo, que para nós aqui que estamos no ensino médio é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Isso ocorre em algumas situações, tá? Dentre elas, MMC e MDC são problemas clássicos de maximização e minimização, não é o caso. E problemas de funções trigonométricas, seno e cosseno, também são problemas bem característicos de otimização que ocorreram nos últimos anos, para máximos e mínimos do seno e cosseno. E o clássico dos clássicos, pessoal, é a função quadrática, sem dúvida, quando temos ali as coordenadas do vértice, x do vértice e y do vértice. Então, temos a nossa situação de maximização para o vértice com a concavidade voltada para baixo e a minimização com a concavidade voltada para cima. São essas duas situações que devemos destacar. Bom, o que ocorre aqui nesse contexto é que devemos modelar uma função, mas essa modelagem ela não requer como comando a função final em função do preço do produto. Isso é uma vantagem que torna o problema mais fácil. Antes de mais nada, vamos analisar aqui um conceito, o conceito de receita, que eu vou chamar simplesmente nesse momento de R. E essa receita ela vai ser sempre função da quantidade vendida, vamos chamar essa quantidade vendida aqui de N, e em função também do chamado preço unitário. Um caminho bem interessante aqui seríamos expressar a receita em função dessas outras duas variáveis aqui. Então, posso dizer que a minha receita é o produto da quantidade vendida, que seria esse N, vezes o preço unitário. Então, esse tipo de problema, pensa logo dessa forma, receita é o produto da quantidade e do preço unitário. E isso é bem destacado aí no problema, em relação aos combos que são apresentados, eles são vendidos por um preço unitário. Então, cada combo é vendido por R$ 10 e são vendidos 200 deles. O que ocorre, então, é que se eu produzir um aumento aqui, eu vou diminuir provavelmente essa quantidade. Também é uma possibilidade aqui de otimização, tá? E nesse contexto, ela simplesmente faz uma redução de uma dessas variáveis. Então, funciona como uma balança, tá? Então, poderia ser o mesmo problema, sendo que ao aumentar de R$ 1, cada combo desse, cada valor unitário aqui aumentado de R$ 1, tá? Ela produzisse aqui um efeito contrário, não de aumento de venda, mas sim diminuição. E também poderia ser questionado a mesma coisa, qual a máxima arrecadação. Então, vamos à nossa modelagem, qual o modelo que nós vamos ter. Então, temos que analisar o seguinte. Eu vou adotar, tá? E aí é que eu falei, não precisamos modelar a função, e sim uma função que satisfaça a nossa condição.
eu vou adotar da seguinte forma o meu problema. Eu vou considerar que eu tenho X descontos de R$1. Nesse caso, o valor é unitário, então não temos grandes problemas aqui. Agora, pense comigo que esse valor poderia ser, não R$1, poderia ser R$3, R$2, 1,50. A ideia seria mesmo, você adota X descontos dessa quantidade. Então, eu estou adotando aqui R$1, mas poderia ser qualquer valor, porque o contexto do problema é esse aqui. Então, minha receita eu quero expressá-la em função de x. Então, vamos lá, como é que ficaria a minha receita como uma função de x? Seria igual a um produto. Que produto seria esse? O preço unitário vezes a quantidade. Então, vamos colocar a nossa quantidade. A quantidade vendida é 200, só que esse 200 aumenta 100 vezes a cada R$1 de redução. Então, para cada X reais, eu tenho 100 vezes X. Vezes o preço unitário, esse aí reduz, esse é de R$10, então vai ser 10 menos X. Então, essa aqui é a minha expressão que vai caracterizar a minha lei. Então, eu posso agora escrever como uma função do segundo grau. Então, eu vou escrever primeiramente colocando aqui o sem evidência. Então, aqui o sem evidência. Vai ficar 2 mais x, que multiplica 10 menos x. E de posse aqui desse resultado, eu posso agora montar a minha função quadrática. Esse resultado, eu deixo ele aqui guardado, porque eu vou resolver meu problema com ele daqui a pouco. Nesse formato aqui bem interessante. E agora nós vamos escrever na forma de uma função quadrática. Então, nós vamos ter aqui Rx igual, por enquanto eu vou repetir o 100. Então, aqui x vezes x negativo, menos x ao quadrado. Se aqui 10 vezes x, 10x, 2 vezes menos x. Então, 10x menos 2x vai ser mais 8x. E, por fim, eu vou ter 2 vezes 10, que é igual a 20. Então, o valor meu aqui de Rx é igual a... Posso fazer a distributiva aqui, vai ser 100 vezes x ao quadrado, mais 800x. E aqui 2 vezes 100, 20 vezes 100 no caso, então eu tenho 2.000, que perceba bem que 2.000 é o que ela ganha, quando eu tenho 0 para x aqui. Então, 200 vezes 10, 2.000, que é exatamente esse valor, se eu fizer R de 0, não der aumento algum. Então, modelei aqui a minha função em função dessa quantidade de descontos. Tá? Então, essa quantidade de descontos, eu modelo essa função aqui. Micael, então eu calculo o y do vértice, não é isso? Porque ele quer o valor máximo, a máxima arrecadação, a máxima receita. Então, eu vou logo lá e calculo o y do vértice, né? Ou seja, R máximo é igual a y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Ora, você pode calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, ou você pode entender que isso aqui é f de x do vértice, nesse caso r, né? É r de x do vértice. Olha lá que maravilha lembrar disso aqui. Por que isso? Porque x do vértice é um valor mais fácil de calcularmos. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, de posse dessa formulazinha, eu calculo mais rapidamente, não a receita máxima, mas o total de descontos que eu devo ter
para gerar minha receita máxima. De posse disso, eu escolho a maneira que eu vou calcular minha receita. Aí vão ter várias maneiras diferentes, tá? Então, voltando aqui ao nosso problema, nós vamos calcular o x do vértice. Então, temos que x do vértice é menos b sobre 2a. Então, menos... Aqui o b é igual a 800 e o a é 100. Então, aqui menos 100 na verdade. Então, 2 vezes menos 100. Expectativa, óbvio, é que o valor aqui tem que dar positivo. Vamos encontrar um x do vértice igual a 800 com 100. Eu vou cortar esses zerinhos aqui. Maravilha. E 8 sobre 2 igual a 4. Menos com menos fica mais. Então, a minha resposta aí eu tenho que dar 4 descontos de R$1, o que totaliza R$4. Então, foi o que eu disse a vocês, né? Eu posso agora escolher a forma que eu vou resolver o meu problema. Eu sei que eu tenho que dar 4 descontos de R$1, ou seja, eu tenho que dar um desconto de R$4. Então, como custava R$10, passará a custar 6. E como eu vendia 200 e agora eu vou vender 4 vezes 100, 400, mais 200, 600, acabou. Eu já tenho o valor, vai ser esses 600 aqui, vezes 6, esse seria o meu valor. Mas, se você quiser, você vem e faz aqui o seu R máximo, substituindo na fórmula, tá? Ou seja, seu R máximo vai ocorrer quando x é igual a 4. Por isso que eu deixei esse formato, porque eu acho que ele é o mais adequado aqui para a gente fazer a substituição. É 100 vezes 2 mais 4 é 6, vezes, e aqui 10 menos 4 também é 6. 6 vezes 6, 36. Então, o R máximo igual a R$3.600. Essa máxima receita que ela vai conseguir produzir, tá? Então, tá lá, olha lá o nosso probleminha, a nossa máxima receita, R$3.600, gabarito aqui, letra C. Você poderia substituir aqui, você poderia calcular y do vértice menos delta sobre 4a. Você poderia, depois de ter encontrado x igual a 4, voltado para o problema, e aqui calculado 10 passará a ser 6, e o total será 200 mais 400. 600 combos serão vendidos ao preço de R$6. 600 vezes 6, 3.600. Fica a seu critério a maneira que você vai fazer agora o seu cálculo, tá certo? Então, a nossa questão está aí, resolvida. É uma questão de abordagem universal e em qualquer vestibular pode aparecer, em qualquer exame pode aparecer, inclusive no Enem, como já foi recorrente esse tipo de problema, tá certo? Se gostou da resolução, compartilhe o vídeo, deixe o seu gostei, deixe seus comentários aí na descrição. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima!